Vamos entrar aqui agora na seara do Setembro Amarelo, né? A gente conversou bastante antes do episódio, como a Sim, gente sempre muito. faz. Uhum. Eu li seus textos, né? E eu queria trazer uma aspa sua, Uhum. para começar a falar desse assunto, que você disse que o Setembro Amarelo não deveria existir, né? Primeiro eu queria saber por que você defende essa ideia. Ah, você tem umas 2 horas de programa, a gente vai ficar longe. Vamos lá, vamos lá. John, aumenta o tempo aí. Bom, a primeira coisa, assim, para início de conversa, é o fato desse modelo de campanha que a gente utiliza para a saúde mental. Por quê? Esse modelo campanhista na saúde pública, ele foi usado desde a sua concepção, lá no início do século XX, para doenças infecto-contagiosas. Campanha de vacinação, por Sim, exemplo, contra a rubéola e essas coisas. A gente exporta um modelo, por exemplo, de vacinação para o cuidado em saúde mental e centraliza isso em um mês apenas, em que acaba tendo uma hiperconcentração de recursos nesse mês e a gente esquece o resto do ano, né? Isso é o primeiro ponto. Então, assim, o modelo campanhista, ele já teve a sua validade, vamos dizer assim, no caso das doenças infectocontagiosas. Só que não existe vacinação para suicídio, né? Então, assim, é um modelo que ele já é importado de ciências médicas pensando em um fenômeno complexo que envolve milhares de disciplinas, dezenas de disciplinas, que é o fenômeno do suicídio, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a campanha, bom, a gente tem uma pesquisa, né? Está fazendo 10 anos de campanha e a gente já tem pesquisas científicas mostrando que ela não teve nenhuma eficiência na redução dos suicídios no Brasil. Pelo contrário, subiu os suicídios no Brasil nesse recorte de 10 anos, né? Isso é algo lógico, sim. A responsabilidade não é unicamente do Setembro Amarelo, a gente sabe muito bem que uma campanha não vai dar conta de um processo social complexo, sim. mas tem algo aí que está mostrando que é uma ineficiência. E isso precisa ser levado em conta porque o pessoal gosta tanto de falar que a gente precisa de evidências científicas, isso é uma evidência científica de que a campanha não está dando certo. Terceiro ponto, produção de desinformação. Essa campanha produz muita Sim. desinformação, inclusive de especialistas, que eu acho uma coisa assustadora. Então, por exemplo, um grande dado errado que todo Setembro Amarelo, especialistas e não especialistas reproduzem. 9 em cada 10 suicídios podem ser evitados. Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo esse dado. Por quê? Porque parte da pressuposição de que, bom, esse dado vem de outro, né, que diz que 90% dos casos de suicídio são relacionados a transtornos mentais, que já é um dado que é muito questionável por muitos autores da epidemiologia. E é esse dado, bom, se 90% dos suicídios são relacionados a transtornos mentais, são doenças mentais, então, se a gente medicar essas pessoas corretamente, então 9 em cada 10 suicídios podem ser evitados. Além desse erro de querer transformar o suicídio numa doença que a gente cura tomando uma pílula, né? Sim. Que isso já é só a gente olhar os dados concretos que a gente vai ver que isso não existe, né? Confunde, isso é bem problemático, prevenção do suicídio com previsão do suicídio com impedimento do suicídio. Prevenção do suicídio, para ser assim muito simplista aqui, é redução de riscos. A gente não tem controle sobre eles. Então, assim, não dá para a gente prever quando alguém vai se matar, não dá para a gente impedir alguém de se matar. E a campanha ela fica já há 10 anos falando isso. Outra coisa também que é muito preocupante dessa campanha, essa coisa de falar que a gente precisa estar atento aos sinais. Bom, eu sou profissional dessa área há 10 anos. Eu tenho dificuldade de enxergar sinais. Agora imagina a gente querer ficar empurrando a população para uma responsabilidade, É, para uma individualização da responsabilidade, que a população não tem condições eu de... tava pesquisando para o papo aqui, eu vi um blog, alguma coisa, falando assim, 10 sinais de que a pessoa pode estar Sim. pensando em cometer. Achei um absurdo aquilo, porque É um cada completo pessoa, absurdo. É um completo cada absurdo. pessoa é de uma Não, mentalidade. então, assim, não dá para transformar. Isso que é o complicado do Setembro Amarelo, porque ao invés de esclarecer a população, formar a população, começa a trazer listinha de TikTok, como se saúde É, mental fosse Sim. ticar listinha de TikTok. Então, E é muito mais complexo. muito mais complexo. Então, assim, a gente vê, principalmente nos nossos grupos com enlutados por suicídio, duas questões, né? Assim, primeiro, ou pessoas que falavam, gente,
tava tudo bem, entendeu? Assim, o pessoal tava trabalhando, tava brincando com o filho, etc. No dia seguinte, infelizmente, tirou a própria vida. E isso é muito chocante pra gente. Então, assim, quando esses sinais não estavam visíveis, né? Ou a gente ouve muito de pessoas enlutadas que dizem, né, que aí o enlutado, o que que ele faz? Ele vai entrando em contato com aquilo que a pessoa que se foi deixou, né? E de repente fala, eu estava revisitando um caderno dessa pessoa e achei uma anotação ali que a pessoa escreveu que a vida não fazia mais sentido. Só que a pessoa descobre esse sinal 6 meses depois da morte, você entende? Então, assim, esses sinais nem sempre estão visíveis. E não são tão claros, né? E tem mais uma coisa, Arthur. E aí eu trago aqui um relato de uma enlutada que passou no nosso grupo, que eu acho que é assim, eu acho que um dos relatos mais lúcidos que eu já presenciei, que ela falou assim, ela perdeu uma pessoa e essa pessoa tinha todos os sinais. E ela abriu mão da vida dela para cuidar dessa pessoa, para ficar do lado dessa pessoa. E aí, em certo momento, nos nossos grupos de pós-venção, ela fala: eu odeio o Setembro Amarelo, porque o Setembro Amarelo fala que é para a gente estar atento aos sinais. Eu sabia de todos os sinais, eu fiz de tudo e mesmo assim ele partiu. Então é isso. É uma campanha que ela produz desinformação. E fora que se tornou um mercado lucrativo agora, Sim, sim. de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a área e estão vendendo caneca do Setembro Amarelo, camiseta, vendem palestras prontas, que é uma coisa Vira, vi- antiética, vira um mês comercial vira um também. mês comercial.